nosso AcolheCast dessa semana, que está muito importante, muito legal, dando continuidade na mesma linha de raciocínio do que falamos na semana passada. Hoje nós vamos também trazer um tema muito importante relacionado ao parto, nascimento do bebê, que puxa um pouquinho, né? Tem um gancho aí com o que nós falamos na semana passada sobre os hormônios e como que eles afetam agora no parto, no nascimento nessa criança. Eu sou Alice Inácio, enfermeira obstetra, ginecologista e neonatologista. Estou aqui para lhe trazer novas atualizações e informações sobre o tema. Responde aí, Alice. Então, durante o trabalho de parto, como que a liberação da adrenalina e o cortisol da mãe pode impactar diretamente o bebê? Durante o trabalho de parto, esses hormônios eles podem agir trazendo desconfortos respiratórios importantes no bebê quando ele nasce. E muitos profissionais acabam não se atentando a esse acontecimento. Então, o bebê nasce, apresenta alguns desconfortos respiratórios, tem dificuldade ali na troca gasosa do oxigênio com o gás carbônico, e a causa está lá no estresse que essa mulher passou durante o seu trabalho de parto. Seja de parto normal, né, que é o mais corriqueiro, mas também pode acontecer durante as cirurgias. Medo, estresse, abandono, solidão, dúvidas, angústias, também podem causar essa liberação de adrenalina, cortisol e prejudicar o bebê. Alice, eu tô com 39 semanas e eu tenho uma dúvida. Existe uma diferença no padrão de liberação hormonal entre partos, vaginais e cesáreas? O que isso pode influenciar na adaptação neonatal? Você pode explicar? A liberação desses hormônios, mesmo independente da via de parto, pode causar a mesma situação no bebê quando ele nasce. O que vai diferenciar muito é a maneira na qual acontece com essa mulher. Nos partos naturais, geralmente essa liberação desses hormônios vão acontecer mais para o fim, ali próximo a entrar no expulsivo, então transitório, expulsivo, que acaba sendo até um período menor, né? Não é muito extenso de estresse para essa mulher. Porém, pode causar, sim, danos graves no bebê. Já na cesariana, em cirurgias, o que acontece é o pré, né? Então, antes um pouco dessa cirurgia acontecer, ali naquela salinha de espera para o centro cirúrgico, são momentos que vão causar medo e angústia nessa mulher, principalmente quando ela não conhece a equipe, ela está indo com uma equipe plantonista, então ela e sem informação, não se preparou, não sabe como que é, como que acontece, o acompanhante dela também não está preparado, então ela se sente muito mais com medo, com angústia e vai liberar esse hormônio antes mesmo de iniciar a cirurgia. Com a entrada dos anestésicos para a cirurgia, piora o estado para o bebê, porque além dos hormônios que vão estressar essa criança estarem sendo liberados, ainda temos o agravante do anestésico, que naturalmente já baixa o nível de consciência desse bebê, já dificulta a expansão pulmonar desse bebê ao nascer. Então, ele vai apresentar mais sinais de piora pós-nascimento do que os bebês de via vaginal, né? Os bebês de via vaginal, ainda temos ali no início do trabalho de parto a liberação de bons hormônios, né? As endorfinas, ocitocina, e essa adrenalina e esse cortisol acabam sendo apresentados mais para o final desse trabalho de parto, mas também podem causar danos severos na criança, dependendo do impacto. Aproveitando, Alice, quais sinais o bebê pode apresentar ao nascer que indiquem um excesso de estresse intrauterino relacionado à adrenalina e o cortisol materno? Quando esses hormônios de estresse começam a ser liberados no organismo dessa mulher, o bebê ainda está lá dentro, está no útero ainda, estamos ainda em trabalho de parto. E ali ele já pode começar a nos dar sinais de que ele está se estressando.
esse batimento cardíaco dele pode aumentar, então acima de 160, ou pode diminuir abaixo de 115. Então, são sinais de que ele não está conseguindo lidar com o que a mãe está liberando ali durante, né, as suas emoções durante o trabalho de parto. E por mais que a equipe consiga mudar o ambiente, tentar relaxar essa mulher, diminuir todo o estresse que está ao redor, né, seja de equipe, de acompanhante, né, ou de outras pessoas que possam estar por ali, por perto, esse bebê pode não melhorar. Ou ele pode melhorar, mas ao nascer ele cai, ele piora. Então, tudo isso nós já começamos a olhar ali durante o trabalho de parto. Se temos esses momentos de estresse intraútero, com certeza teremos estresse pós-nascimento. É um bebê que o quê? Que vai precisar de mais calor, que vai precisar de ambiente acolhedor, de pessoas que vão manipular essa criança de forma gentil, sem pressa, sem correria, por mais que ele esteja precisando de procedimentos mais invasivos, como uma administração de um oxigênio, uma secagem desse corpinho desse bebê com mais firmeza, né? Não é com, como é que eu vou dizer, com pressa, é com firmeza, né? Então, por mais que ele precise de tudo isso, pode-se fazer de uma forma mais acolhedora, mais gentil, para que ele vá diminuindo esse estresse do corpinho dele. Porque todo aquele hormônio que estava na mãe foi passado para ele via placentária. Então, ele ainda tem circulando no organismo dele. E dificulta ele fazer expansão pulmonar, ele chorar, ele se movimentar. Então, para isso, nós precisamos olhar com mais cuidado, tá? Então, a grande maioria vai precisar, sim, de aquecimento, que pode ser no colo dessa mãe ou no colo desse pai. Se não puder ser, que seja, então, no berço de calor radiante para aquecer. Uma pessoa que seque ele com carinho, se for necessário. Tem alguns bebês que nem precisa secar tanto, né? E a administração do oxigênio. A maioria precisa, porque eles nascem ou com uma respiração muito rápida, que nós chamamos de taquipneia, ou uma respiração ausente, porque ele ainda não conseguiu fazer a troca gasosa, não expandiu o pulmãozinho, absorver esse líquido amniótico, né? E, então, de qualquer forma, ele vai precisar desse suporte de oxigênio que já é gelado, não é aquecido. Então, para tudo isso, a gente precisa olhar para todo esse movimento para ajudar esse neném. Oi, Alice, eu sou a Júlia e eu gostaria de saber mais sobre quais estratégias de cuidado no pós-parto imediato ajudam o bebê a se autorregular, principalmente nesse lugar de após um parto que ele é marcado por altos níveis de estresse, principalmente se forem maternos. Uma forma de nós tentarmos diminuir esses riscos dessa criança apresentar qualquer tipo de estresse pós-nascimento é olhar para o nosso plano de parto, é olhar para as nossas preferências, para o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, desde o ambiente da nossa casa, ali no início do trabalho de parto, quando nós ainda permanecemos no nosso domicílio, antes de irmos para a maternidade, ou mesmo para aquelas que optam por ter seus bebês nas suas residências. Então, monitorar esse ambiente, deixar ele o mais calmo, tranquilo, luzes não muito claras, que tenha um pouco de escurinho, né, que ajuda a liberar ocitocina e endorfina e não adrenalina. As pessoas que estão ali com você têm que estar na mesma sintonia, então falar baixo, não ficar de muita movimentação perto dessa mulher que está em trabalho de parto. Quando nós vamos para uma unidade hospitalar, essa transição tem que ser mais tranquila, sem muita correria. Se não for emergência, né, não é um sangramento excessivo, que necessite de uma atenção rápida,
dá para transitar de forma tranquila, devagar, né? Então, desde ali no translado. Então, dessa forma, nós temos que olhar para toda essa questão, tanto ali no translado, quanto quando a gente chega na unidade hospitalar, para aquelas que vão para o hospital. A equipe, quando é plantonista, acaba sendo um pouco mais difícil da gente conseguir manter um ambiente mais tranquilo. Então, o acompanhante, as pessoas que estão com essa mulher, que devem protegê-la, cercá-la, né, de cuidados, para que ela não se deixe olhar ao redor, para as pessoas que estão ao redor, para que não atrapalhe ela. E quando é uma equipe que já é contratada, também deve ser falado, porque alguns profissionais, por mais que eles são contratados pela família, eles têm o jeito deles falarem, eles têm o jeito deles agirem, transitarem. Então, deve ser falado isso, a gente consegue colocar em plano de parto, conversar com essa equipe, dizer que gostaria de mais silêncio, de menos pessoas junto, ali o tempo todo. Então, isso é muito importante. Os ambientes são importantes, porque auxiliam essa mulher a liberar os hormônios do amor, os hormônios bons, que não vão atrapalhar no nascimento, que não vão causar, né, algum malefício, principalmente pós-nascimento. Opa, Alice! Tô gostando do conteúdo. Sou o papai Renato e quero saber como o ambiente do parto e a forma como a equipe conduz o processo podem modular esses hormônios e beneficiar a saúde do bebê. Nos casos que acontecem, desse bebê precisar realmente de auxílio, o que nós podemos todos fazer, tanto a equipe quanto próprios pais, né, é se manter calmos, tranquilos, por mais que a situação possa ser uma situação de estresse, né, porque a equipe, querendo ou não, fica estressada, fica naquele corre-corre, pega isso, pega aquilo. Então, começar a realizar tudo com mais tranquilidade, como eu disse anteriormente, movimentos firmes, né, mais tranquilos, para poder auxiliar a família como um todo, porque não vai ser só esse bebê que vai precisar ficar um tempo, seja por 1 hora, 2 horas ou até mais tempo, quietinho, sem muita manipulação, aquecido, com suporte de respiratório. Muitos precisam de só um oxigêniozinho em máscara, aí outros já precisam de alguns outros procedimentos um pouquinho mais invasivos, como o CPAP, por exemplo, ou até mesmo aqueles que vão para a UTI, eles já vão passar por um estresse na UTI. Então, a gente precisa manter ele o mais quietinho possível. Faz tudo o que tem que fazer de uma vez só, movimentos calmos, tranquilos, e deixa ele descansar, para o organismo dele entender que ele nasceu, né? E começar por si só a realizar toda essa termorregulação, essa troca de oxigênio, aos poucos, certo? E quanto aos pais, manter a escuta. Muitos vão querer chorar, falar, querer saber o que está acontecendo. Então, manter a escuta, explicar o que está acontecendo da melhor forma possível, da forma mais clara possível, para eles poderem entender. Depois decide o que fazer, se vai falar com a ouvidoria, se for casos de violência, ou se vai só mesmo precisar de alguma terapia, alguma ajuda psicológica. Geralmente, os pais precisam desse suporte, para eles poderem entender, compreender. Aqueles que já têm uma preparação durante o pré-natal, que os seus profissionais já falam sobre isso, já abordam esses tipos de assunto, é mais fácil eles receberem essas notícias, essas informações, ou vivenciar essas situações. É mais fácil, eles conseguem entender melhor, né? Mas aqueles que não têm esse tipo de informação acabam ficando mais ansiosos, mais preocupados e mais tensos, né? Então, para esses, a gente precisa ajudar muito nesse sentido de acolher mesmo, de falar, de explicar.
E quanto ao bebê, é manter ele o mais quieto possível, não ficar manipulando muito, não ficar mexendo e proporcionar o que ele realmente está precisando naquele momento. Seja temperatura, seja secagem, seja oxigênio, seja uma hidratação, né, uma soroterapia que alguns bebês talvez precisam, dependendo de como foi esse trabalho de parto, do que está acontecendo com ele, alguns podem precisar. Então, para isso, a gente precisa manter uma vigilância. Estamos chegando, infelizmente, ao término desse podcast de hoje. E eu gostaria de dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, que por mais que seja um tema difícil de compreender, de aceitar até, né? De achar que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas infelizmente pode acontecer. Se acontecer, temos que estar preparados, saber lidar com essas situações, ou até mesmo para tentar saber mais sobre isso, né? E tentar prevenir. Podemos falar mais sobre isso nos consultórios, com os nossos profissionais que nos atendem. Inclusive, se você precisar e quiser falar comigo, estou à disposição, né? Presencialmente, online, posso estar atendendo, posso estar esclarecendo dúvidas e auxiliando vocês nessa jornada. E então vocês podem estar me procurando, que eu estou à disposição. E para isso, né, hoje nós já estamos chegando ao final do nosso episódio. Espero de coração que eu possa ter esclarecido aí algumas dúvidas que talvez estejam por aí, ou ocasionado mais dúvidas, provocado, né? Mais dúvidas. Estamos aqui para isso, né? Para poder falar sobre os temas, falar sobre os assuntos e trazer os esclarecimentos necessários também.